Olá, pessoas, tudo bem? É a nossa segunda aula com o empreendimento de tentar mapear as questões do Enem de edições anteriores. Eu havia divulgado para vocês que a minha intenção é produzir 4 vídeos e hospedar aqui no YouTube com o intuito de direcionar uma análise em torno de 40 questões do Enem, tentando diversificar ao máximo os assuntos, mais de 30 temas, filósofos, e para isso eu dividi cada aula para um recorte temporal. A gente já gravou uma aula sobre filosofia antiga, gravamos a resolução de 10 questões de edições anteriores do Enem sobre filosofia antiga. O foco hoje é gravar a respeito da temática de filosofia medieval, filosofia cristã, filosofia da Idade Média. Em torno disso, eu já te antecipo 5 pontos que são absolutamente centrais para que você possa fazer a prova com tranquilidade. O primeiro ponto é: muitas questões de filosofia medieval no Enem têm uma pegada interpretativa. Então, se você fizer uma leitura cuidadosa, tanto do texto quanto do comando, a chance de você acertar a questão esperada é imensa. Segundo aspecto, existem 4 temas que são chave de filosofia medieval e meio que não tem muito como fugir disso, que é entender o que foi a primeira etapa da história da filosofia medieval, que nasce lá no final da Antiguidade, na Antiguidade tardia para o inicinho da Idade Média, que é um movimento chamado de patrística. Então, ter a clareza do que foi a patrística é importantíssimo. Segundo ponto, saber as produções filosóficas do principal representante da patrística, que é o Santo Agostinho, a teoria neoplatônica e os usos que ele faz do platonismo com o cristianismo, com a Bíblia. Segundo movimento filosófico, é a escolástica, tentar caracterizar os fenômenos que marcam esse período da segunda metade da Idade Média, muito vinculado ao surgimento de universidades. E o principal representante da época, que era o São Tomás de Aquino, essa conexão que ele fez com o pensamento aristotélico. É importante também entender os métodos adotados no ensino escolástico, trivium, quadrivium, lectio, disputatio, né? E a gente vai falar um pouquinho disso hoje em cima das questões. Assim como na aula anterior, eu separei 10 questões, só que dessa vez sobre filosofia medieval, para a gente empreender aí a nossa análise. Então, vamos a elas. Compartilhar a tela aqui para vocês e vamos à análise das questões. Questão 1, Enem 2021, uma questão recente. Diz o seguinte: é preciso usar a de violência e rebater varonilmente os apetites dos sentidos, sem atender ao que a carne quer ou não quer. Nesse texto, você já identifica uma discussão muito forte entre a materialidade e entre a idealidade, entende? A ideia de que o corpo está abaixo da mente, da alma. Mas aí o texto ainda me dá mais elementos para isso. Trabalhando por sujeitá-la ao espírito, sujeitar quem? O corpo, a carne ao espírito, ainda que se revolte, mesmo que o meu corpo seja revoltoso, eu tenho que controlá-lo para elevar a minha alma, para elevar o meu espírito. Cumpre castigá-la, curvá-la à sujeição. Curvar o quê? A carne, os prazeres físicos, a tal ponto que esteja disposta a tudo, sabendo contentar-se com pouco, deleitar-se com a simplicidade, sem resmungar a qualquer incômodo. É uma discussão entre o que o Platão, inclusive, chama de mundo sensível e inteligível, entre a matéria e o metafísico, entre o corpo e a alma, entre a carne e o espírito. Beleza. Com isso, você já consegue acertar, né? Vem um comando dizendo qual é a característica do ascetismo medieval, que é destacado no texto. O que é um comportamento ascético? É um comportamento de controle mesmo do corpo para a elevação da alma. O nome disso é ascetismo. Por exemplo, algumas lideranças religiosas, quando vislumbram pensamentos pecaminosos, eles têm a prática de autoflagelo, machuca o próprio corpo para acalmar a carne. Isso é um dos exemplos de ascetismo. O que seria isso? Letra A. Exaltar um ritual litúrgico? É uma exaltação de alguma prática cristã? Não é disso que está falando. A afirmação de um pensamento racional, por mais que os filósofos cristãos queiram estabelecer uma racionalidade, não é disso que se fala o texto e não é isso que significa ascetismo, né?
Desqualificar a atividade laboral, desqualificar o trabalho, também não está falando sobre trabalho. Condenação de uma alimentação impura, a referência é do corpo e da carne como um todo, e não uma alimentação em específico, né? E último, desvalorização da materialidade corpórea. É o caso. Há uma desvalorização do corpo e uma supervalorização da alma, do espírito. Então, gabarita a letra E. Se você conhece filosofia medieval, te ajuda. Se você não conhece e tem uma boa leitura e interpretação de texto, você consegue acertar, né? Vamos para mais uma questãozinha aqui. A questão 2 diz assim: de fato, não é porque o homem pode usar a vontade livre, esse texto é de Santo Agostinho, tá? Para pecar, que se deve supor que Deus a concedeu para isso. O que que Santo Agostinho está dizendo? Deus nos deu a liberdade, o livre-arbítrio, mas não é para fazer porcaria, não é para procurar o mal, né? Há, portanto, uma razão pela qual Deus deu ao homem essa característica. Qual característica? A liberdade. Pois sem ela, não poderia viver e agir corretamente. Pode-se compreender, então, que ela, a liberdade, foi concebida ao homem para este fim. Qual fim? O que deve usar para pecar, recairão sobre ele punições divinas. Então, qual é o fim da liberdade? Produzir o bem. Ora, isso seria injusto se a vontade livre tivesse dado ao homem não apenas para agir corretamente, mas também para pecar. O que ele quer dizer? Se Deus tivesse nos dado autonomia para pecar, ele não podia nos punir, entende? Então, quem decide o uso que a gente vai fazer, o direcionamento da nossa liberdade é Deus. Eu posso fazer o que eu quiser dentro do limite do que é o bem. Se eu incorro no mal, ele me pune. E aí ele continua: na verdade, por que deveria ser punido aquele que usasse da vontade para o fim a qual lhe foi dada? Então, se Deus tivesse nos permitido agir de forma maldosa, ele não poderia nos punir por isso. Nesse sentido, interpretação pura de texto, tá? Nesse sentido, o filósofo Agostinho sustenta que a punição divina tem qual fundamento? Letra A, desvio da postura celibatária. O que é o celibato? Controle do corpo, por exemplo, a proibição de um padre ter relações sexuais ou algo que o valha. Não é disso que o texto fala. Letra B, insuficiência de uma autonomia moral. Me parece ser isso. A ideia de que nós não temos uma autonomia moral. Quem estabelece o que é o certo e o errado não somos nós, é Deus. E por isso que quando a gente age erroneamente, ele nos pune. Eu não estou autorizado a agir de forma maldosa. Então, letra B me parece bem certinha, né? Mas vamos ver as outras. Afastamento das ações de desapego. Não, a gente tem que buscar ações de desapego material e não se afastar delas. Então, está errado isso. Letra D, distanciamento de práticas de sacrifício. Ao contrário, a gente tem que procurar práticas de sacrifício para se aproximar de Deus. Letra E, violação de preceitos do Velho Testamento. O cristianismo é amplamente amparado no Novo Testamento. E a pergunta é, o comando, a punição divina tem como foco isso? Tudo que eu li? O texto indica isso? Não, o texto indica a punição divina como um pressuposto de que a noção de certo e errado não é delimitado por nós, delimitado por Deus. Então, o ser humano não tem controle, autonomia nos princípios do que é o certo e o errado. Eu sou livre para agir dentro da escala do que é o bem. Então, a letra B é a única alternativa plausível. É óbvio que se você conhece a filosofia agostiniana, te ajuda, né? Mas é fundamentalmente uma questão interpretativa novamente. Vamos para mais uma questão. Questão 3, Enem 2019, prova PPL, sobre Tomás de Aquino. Diz assim: Tomás de Aquino, filósofo cristão que viveu no século XIII, afirma: a lei é uma regra, um preceito relativo às nossas ações. Ora, a norma suprema dos atos humanos é a razão. Desse modo, em última análise, a lei deve estar submetida à razão. É apenas uma formulação de exigências racionais. Porém, é fundamental, é primário, que emane da comunidade ou de uma pessoa que legitimamente a representa. Tomás de Aquino está basicamente defendendo a ideia de que um governante ele tem que, de alguma forma, ser um representante de lei, de Deus, e ele tem que agir racionalmente em benefício da comunidade.
E aí a pergunta é, apesar dessa visão ser o comando, né, de ser uma visão cristã do século XIII, qual é o filósofo que o Tomás de Aquino quer retomar? Você não precisava nem ler o texto, é claro que é fundamental ler o texto, mas assim, o que eu falei lá no início do vídeo? Que é fundamental entender que o Tomás de Aquino foi amplamente influenciado pelo pensamento aristotélico. E qual é a visão política do Aristóteles? De que a causa final da natureza humana é a eudaimonia, o bem comum, bem coletivo. Nós somos um biopoliticos, um animal político. Então, de cara, você já vai para a letra E. O filósofo que ele menciona e que ele retoma, Tomás de Aquino, é o Aristóteles, e o conceito de bem comum do Aristóteles, né? Isso é primário, tá? Tomás de Aquino é um filósofo neo-aristotélico, e ele se apropria da teoria do conhecimento do Aristóteles, da teoria ética, da teoria política. As outras alternativas não são razoáveis. Idealismo de Platão, isso é Santo Agostinho, Sêneca, Pitágoras, não são focos centrais de análise de nenhum desses filósofos medievais. E a noção de vida feliz do Santo Agostinho, o pensamento agostiniano é de uma ordem, o pensamento tomista é de outra ordem. Então, letra E é o gabarito. Aí sim, já é uma questão um pouco mais de conteúdo. Se você não sabe que o Tomás de Aquino é um filósofo neo-aristotélico, provavelmente você teria dificuldades com essa questão. Aí eu já te diria que não é tão interpretativa assim. Questão 4, do Tomás de Aquino novamente, Enem 2018. O texto vem da Suma Teológica, que é a obra mais famosa dele. Ele diz o seguinte: desde que tenhamos compreendido o significado da palavra Deus, sabemos de imediato que Deus existe. Com efeito, essa palavra designa uma coisa de tal ordem que não podemos conceber nada que seja maior do que Deus. Ora, o que existe na realidade e no pensamento é maior do que o que existe só no pensamento. O que ele está dizendo aí? A fé e a razão articuladas vai mais adiante do que apenas a racionalidade. A fé supera a razão, por mais que se valorize uma filosofia racional. Ele continua: donde se segue que o objeto destinado, designado pela palavra Deus, existe no pensamento, desde que entenda que essa palavra também existe na realidade. Por conseguinte, a existência de Deus é evidente. Beleza. Vocês sabem muito bem que Tomás de Aquino, na Suma Teológica, defende 5 provas da existência de Deus. A respeito disso, você vai marcar a alternativa que melhor caracteriza a principal tese do texto. Qual é ela? Letra A: ele reitera uma visão ortodoxa contra heréticos. Ele está falando em heresia, em perseguir pessoas que são contrárias à prática cristã. Nenhuma menção a isso no texto. Então, tira isso aí. Letra B. Ele sustenta uma racionalidade que está doutrinada e alicerçada na fé. Ele está dizendo que o pensamento que ele da fé e da razão está acima de um pensamento puramente racional. É isso que ele está dizendo. Então a letra B está certinha, eu não vejo problema nenhuma nela. Mas vamos ver as demais, né? Porque a gente sabe que no Enem não é a questão de VOF, a gente tem que ver qual é a alternativa mais adequada ao texto e ao comando. Letra C: explicar as virtudes teologais por meio da demonstração. Ele demonstra provas da existência de Deus? Sim, mas essa demonstração não é teológica, é uma demonstração aristotélica, filosófica, então está fora. Letra D. Ele flexibiliza a interpretação da Bíblia, do texto sagrado? Não, ele flexibiliza a obra do Aristóteles para adequá-la à Bíblia. Então, fora. Letra E. Ele justifica pragmaticamente uma crença livre de dogmas. O pensamento dele não é pragmático e nem é livre de dogmas. É um pensamento com dogmas, já que ele é um filósofo cristão. E, obviamente, ele tem uma obediência a esse princípio de dogma. Então, só nos resta a letra B. Essa questão é um misto, né, de interpretação com noções conceituais do filósofo em questão. Ótimo. Questão 5 agora, pessoas. Enem 2018, textinho do Santo Agostinho. Ele diz assim, ó: não é verdade que estão ainda cheios de velhice espiritual aquele que nos dizem que fazia Deus antes de criar o céu e a terra, se estava ocioso e nada realizava. Ele está criticando esse tipo de reflexão. Considera essas pessoas velhas de espírito que fazem essa pergunta, né? E aí ele continua criticando. Dizem eles:
Por que não ficou sempre assim no decurso dos séculos, abstendo-se como antes de toda ação? Se existiu Deus em um novo movimento, uma nova vontade, para dar o ser a criaturas que nunca antes criaram, como pode haver uma verdadeira eternidade se nele aparece uma vontade que antes não existia? Ele diz: por que que o mundo está em constante movimento se a princípio Deus nada fazia, entende? O que que justifica o que Deus fazia antes de criar tudo? Com o que ele se ocupava? Segundo Tomás de Aquino, esse tipo de reflexão remete a que tipo de cenário filosófico? Essa questão da eternidade que o autor aborda é um exemplo de que tipo de reflexão filosófica? Letra A, de uma essência da ética cristã. O texto está falando sobre ética, sobre noção de bem e mal. Não há essa questão. Então, tira. Letra B, de uma natureza universal da tradição. Ele está falando sobre algum tipo de tradição? Não. Então, tira. Letra C, certezas inabaláveis da experiência. Ele é um filósofo idealista, essencialista, metafísico. Então está erradíssima a letra C, porque a experiência não nos traz certezas inabaláveis, ela traz muita dúvida, inclusive. Então está muito errada a letra C. Letra D, abrangência da compreensão humana. A eternidade, ela tem uma abrangência que vai além da capacidade de entendimento humano. Aí me parece razoável a letra D. E letra E, interpretar a realidade circundante, ele não está querendo interpretar a realidade que nos cerca. No texto está querendo interpretar uma realidade anterior à que nos cerca. O que Deus fazia antes de criar tudo, né? E aí, até por uma questão de exclusão, a gente fica com a letra D, né? Ótimo. Vamos para mais uma. Questão 6, Enem, PPL 2016. Santo Agostinho e Tomás de Aquino. A relação dos dois. Vamos ler. Enquanto o pensamento de Santo Agostinho representa uma filosofia cristã inspirada em Platão, o de Tomás reabilita Aristóteles, até então visto sob suspeita pela Igreja, mostrando ser possível desenvolver uma leitura de Aristóteles que seja compatível com o cristianismo. O aristotelismo de Tomás de Aquino abriu caminho para um estudo da obra aristotélica e para a legitimação do interesse dentro da Igreja por ciências naturais, um dos motivos de interesse por Aristóteles nesse período. Beleza, essa pergunta é boa. Ela é esse comando. Diz: a Igreja Católica por muito tempo impediu a divulgação da obra do Aristóteles, pelo fato da obra aristotélica ser o quê? Por muito tempo não se estudava Aristóteles, né? Nas universidades medievais e também no período da patrística. Aristóteles começa a ser estudado por Tomás de Aquino, no século XIII, final da Idade Média. Por que que isso rolou? Letra A. Porque ele, Aristóteles, valorizava a investigação científica e que contrariava dogmas religiosos? Não é por isso, tá? Por que que não é por isso? Aliás, desculpa, é por isso. Porque a ideia do Aristóteles, os padrões da época, do mundo antigo, eles eram considerados excessivamente científicos, por mais que a nossa ideia de ciência seja da Idade Moderna, né? Mas o Aristóteles, quando ele escreveu o livro Organon, ele estabeleceu a base, a engrenagem do que hoje a gente chama de ciência, que é a lógica clássica. Então, a igreja, graças à influência das traduções da obra dele do mundo árabe, o Aristóteles era interpretado como um filósofo muito técnico, muito científico, e que essa sua visão contrariaria os dogmas religiosos. O que a princípio eu disse que não ocorre? É que a visão aristotélica ela não era muito científica, até porque o Aristóteles falava sobre provas da existência de Deus. Era a interpretação sobre ele, a tradução sobre ele que era equivocada. Daí o Tomás de Aquino ele se propõe a estudar os filósofos árabes, estudar o Aristóteles do original, propondo uma reinterpretação do pensamento dele e quebrando esse estereótipo que se construía sobre ele, que ele era muito científico e que não combatia e que não combinava com visões religiosas. Então a letra A está certa, não porque o Aristóteles era isso, mas porque era o olhar que se tinha sobre ele antes de Tomás de Aquino. Então, belezinha, letra A. Mas vamos ver as outras. Letra B. Ele declara que Deus não existe? Ao contrário. Há na obra de Aristóteles a defesa de Deus como um motor imóvel. Então, não faz sentido. Letra B.
Aristóteles criticou a Igreja Católica. Aristóteles morreu no século IV a.C., então Jesus não tinha nem nascido quando Aristóteles morreu, então não faz sentido ele estar criticando uma instituição que nasce depois de Cristo, né? Letra D. Ele evoca pensamentos de religiões orientais? Não, Aristóteles é um intelectual ocidental e produziu um pensamento ocidental. Então, fora. Letra E. Contribuiu para o desenvolvimento de um sentimento antirreligioso na sua teoria política? Não, você vê no Aristóteles uma metafísica. Então, a única alternativa que nos resta é a letra A, que não diz necessariamente respeito ao que o Aristóteles fazia, mas a leitura que se fez dele até final da Idade Média, uma leitura equivocada, fruto de uma interpretação equivocada do Aristóteles. Letra A, então. Beleza. Questão 7. Enem 2015, só Tomás de Aquino, vem aí o texto. Diz assim: ora, em todas as coisas ordenadas a algum fim, é preciso haver algum dirigente pelo qual atinja diretamente um fim. Tudo que tem um fim tem que ser governado por alguém. Esse é o argumento, Tomás de Aquino. Um navio move para diversos lados, não chegaria a um fim se não tivesse um piloto dirigindo a bordo. Um homem tem um fim para qual ordena a sua vida, a sua ação. Acontece, porém, agirem homens de formas diversas para esse fim, o que a própria diversidade dos esforços da ação humana comprova. Portanto, precisa o homem de um dirigente para o seu fim, já que os homens assumem finalidades diferentes. Isso faz com que Tomás de Aquino legitime uma prática governamental monárquica, inclusive na Idade Média, mas que tenha como amparo uma leitura, um tipo de visão, que a gente já viu numa questão anterior, que é uma visão aristotélica, né? Do conceito aristotélico da causa final da natureza humana, que é a eudaimonia, o bem comum, a felicidade, a coletividade. Isso já te ajudaria a acertar a questão, que é a letra C, né? Unir a sociedade tendo em vista a realização de um bem comum. É isso que se espera de um governante. Precisamente o que o Aristóteles diz também. As outras. Letra A. Refrear movimentos contestatórios de religião? Em nenhum momento ele fala disso. Letra B. Promover uma atuação da sociedade civil na vida política? Isso é importante, mas essa não é a tese do texto. Letra C, além de ser a tese do texto, isso combina muito com a visão aristotélica, que é a base teórica do Tomás de Aquino. Então, gabarito. C. Letra D. Reforma a religião por meio de uma tradição helenística. Tomás de Aquino até leu filósofos helenísticos, mas ele começa pelo cara que deu início ao cenário de helenização, que é o Aristóteles. Então, ele não quer retomar a tradição helenística, ele quer retomar uma filosofia cristã parada em Aristóteles. Letra E, ele desassocia a política entre os poderes temporal e espiritual, ao contrário, ele associa uma relação entre o poder temporal e espiritual. Nos resta só a letra C. Se você manja que o Tomás de Aquino é neo-aristotélico e você conhece a teoria política de Aristóteles, não tem erro. Você sabe que vai ser a letra C, né? Questão 8. Vem um texto dizendo o seguinte: se os nossos adversários, que admitem a existência de uma natureza não criada por Deus, o sumo bem, se quiserem admitir que essas considerações estão certas, deixariam de proferir tantas blasfêmias como a de atribuir a Deus tanta autoria dos bens quanto dos males. Aqui ele está criticando uma visão maniqueísta de Deus, que Deus produziu o mal, né? Pois sendo ele, maiúsculo Deus, fonte suprema da bondade, nunca poderia ter criado aquilo que é contrário à sua natureza. É basicamente Santo Agostinho criticando a leitura maniqueísta, ou seja, a ideia de que Deus tenha criado o mal. Para ele não faz sentido. Se Deus é inteiramente bondoso, o mal não existe. O mal é a ausência de bem, né? Beleza. A esse respeito, da visão maniqueísta, você vai ler o comando e marcar a alternativa que melhor se adequa. Para Agostinho, não se deve atribuir a Deus a origem do mal. Por quê? Letra A. O surgimento do mal é anterior à existência de Deus? Não tem nada anterior à existência de Deus, então não faz sentido. B. O mal, enquanto um princípio ontológico do ser, independe de Deus? Não, tudo depende de Deus na visão cristã. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Letra C. Deus apenas transforma matéria, que é, por natureza, má,
A matéria não é má. Aqui na questão 8 a gente estava analisando Santo Agostinho, né? Deu um probleminha aqui na conexão. A letra D diz, a letra C, melhor dizendo, Deus apenas transforma a matéria que é por natureza má. A matéria não é má, o espírito está acima da matéria, mas a matéria não é a origem do mal. A matéria pode ser a origem dos equívocos, de um distanciamento do bem, mas nada é por natureza má, né? O mal não existe, o mal é a ausência de bem. Letra D, por ser bom, Deus não pode criar o que lhe é o oposto, o mal. D está certinha. O mal não existe, o mal não tem substância, o mal é a ausência de bem. Beleza. Letra E. Deus se limita a administrar a dialética existente entre o bem e o mal. Não há uma dialética entre o bem e o mal. Ele até gosta do método dialético, mas não existe uma dialética entre o bem e o mal, porque o mal é a ausência de bem. O bem tem natureza, o bem tem existência. Então, a letra D é a correta, né? Beleza. Vamos para a questão 9. Vem dois textos. Diz assim: não é possível passar das trevas da ignorância para a luz, a não ser, deixa eu subir aqui, a não ser lendo como um amor sempre mais vivo as obras dos antigos. Ladrem, deixa eu voltar aqui a tela. Ladrem os cães, grunem os porcos, nem por isso deixem de ser um seguidor dos antigos. Para eles irão todos os cuidados e todos os dias que outrora encontrará entregue ao seu estudo. É basicamente um texto que está valorizando a tradição, os grandes pensadores, os grandes autores, né? Beleza. O texto 2 diz: a nossa geração tem arraigado o defeito de recusar admitir que tudo parece vir dos modernos. Por isso, quando descubro uma ideia pessoal, quero torná-la pública, atribuo a outrem e declaro: foi fulano de tal que disse isso, não eu. E para acreditar totalmente nas minhas opiniões, digo: o inventor foi fulano de tal e não eu. O que o texto 1 e 2 está falando? Valorizando o que os escolásticos chamavam de lectio, lectio, que é a lição, estudar os clássicos, valorizar as grandes autoridades do pensamento, antes de falar qualquer coisa. Então, antes de você defender qualquer tese, estude os grandes pensadores de uma determinada área do pensamento, né? Beleza. Vem o comando, diz assim: nos textos são apresentados pontos de vista distintos sobre as mudanças culturais ocorridas no século XII, auge da escolástica, né, no Ocidente. Comparando os textos, os autores discutem o quê? Letra A. A produção de um conhecimento face à manutenção dos argumentos de autoridade da igreja. Exatamente isso. Valorização do discurso de autoridade. Letra A, certinho. Letra B. Caráter dinâmico do pensamento laico. Laico? Ao contrário, o pensamento aí é altamente religioso, né? Letra C. Surgimento de um pensamento científico em oposição à teologia cristã. Não há nenhum tipo de cenário nesse sentido. O texto não indica nenhuma discussão entre fé e ciência. D. Desenvolvimento do racionalismo crítico ao opor fé e razão. Isso tem muito mais a ver com uma tendência renascentista ou iluminista, a gente está falando de autores medievais. Então, não. Letra E, construção de um saber teológico científico. Não, um saber teológico filosófico e de valorização da tradição. O que melhor se adequa, claramente, à letra A, né? E, repito, não é uma questão de VOF, é você marcar a alternativa mais adequada, né? Vamos para a última, questão 10. Diz assim: Anaximenes de Mileto diz que o ar é o elemento originário de tudo, que existiu e existirá. O ar se dilata, transforma em fogo, depois o vento se torna um ar condensado, a nuvem, a partir de um ar por filtragem condensado, transforma em água, a água condensada transforma em terra, e quando condensada ao máximo se transforma em pedra. Beleza. Aí o texto 2 está falando de um cara chamado Basílio Magno, filósofo medieval, que diz assim, que Deus criou todas as coisas, que está no princípio de tudo, que todos os conteúdos provêm dessa origem, tal como faziam os jônicos, os pré-socráticos, que buscavam no átomo e em Demócrito a origem de tudo, né? Beleza, o comando está dizendo, esses filósofos que tentaram explicar a origem do universo a partir de uma explicação racional, tipo Anaximenes, mas haviam filósofos como Basílio Magno, que explicavam dentro de uma natureza religiosa.
O que eles têm em comum na fundamentação teórica deles? Ambos eram baseados em ciência da natureza? Texto 1, sim, o texto 2, não. Refutavam, ou seja, criticavam teoria da religião? O texto 2 é de teoria da religião, então não faz sentido. C. Tinham origem nos mitos de civilizações antigas? Nenhum dos dois textos se baseia em mitologia antiga. Letra D. Postulavam o princípio originário para o mundo. Os dois textos estão falando da origem do mundo. Um dentro de uma visão mais técnico-científica e outro dentro de uma visão mais religiosa. Mas ambos em busca do que os pré-socráticos chamavam de arquê, o elemento primordial de todas as coisas. Então tá certinho a letra D. E último, letra E, defendiam que Deus é o princípio de todas as coisas. O texto 2, sim. O texto 1, não. Então nos resta apenas a letra D. Beleza, respondemos 10 questões aqui, e vocês puderam perceber que elas têm uma natureza realmente, em boa parte delas, interpretativa. Com certeza, em caso de aparecer questão de filosofia medieval no Enem, será nesse caminho. Se você achou as 10 questões tranquilas, certamente você achará as questões medievas do Enem desse ano tranquilas também, tá bem? Então, tchau, tchau para vocês. Semana que vem eu apareço com um novo vídeo sobre filosofia moderna, com 10 questões sobre filosofia moderna, tentando diversificar ao máximo os temas e autores, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau, até mais.